Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Karina Coelho e hoje vamos ter mais uma vez aqui no canal a Rosita Iguana, que nos vem dar a sua visão do que é que nós podemos esperar para o ano 2025. Nós já sabemos que este ano vai ser um ano que vai haver muito movimento no céu. Temos a mudança de eixo dos nodos que passou Peixes Virgem, portanto, há o nó de norte em Peixes e o nó de sul em Virgem. Temos também a passagem de Neptuno para Carneiro, vai ter a sua primeira entrada a 30 de março deste ano, onde vai ficar até 22 de outubro e depois regressará definitivamente dia 26 de janeiro do próximo ano. Temos ainda também Saturno, que também vai entrar em Carneiro dia 25 de maio, ficará por aí até dia 1 de setembro, e depois regressará já definitivamente em 14 de fevereiro de 2026. Vamos ter aqui também um aspecto muito importante, que é a conjunção destes dois planetas, portanto, Saturno e Neptuno em Carneiro, dia 4 de julho de 2025, se bem que ainda não é uma conjunção exata, mas já está em órbita, portanto, vai ter também o seu impacto. E depois a conjunção exata aí sim se dará a 20 de fevereiro de 2026. Temos também Júpiter, que vai deixar Gêmeos para entrar em Caranguejo em 9 de junho e ficará em Caranguejo até 30 de junho do ano que vem. E ainda, muita coisa, e ainda temos Urano, que vai fazer o seu primeiro ingresso em Gêmeos a 7 de julho deste ano, ficará por aí até 8 de novembro e voltará então já aí a ficar definitivamente dia 26 de abril do ano que vem. E por aí ficará até o ano de 2032. Rosita, para onde é que quer começar? Antes, mais bem-vinda. E por onde é que quer começar? Olha, Karina, primeiro obrigada por esta segunda hipótese de estar aqui no teu canal. E, e por onde é que eu quero começar? É difícil saber por onde começar, porque de facto há tanta coisa a acontecer nos céus, mas eu acho que 2025 não é só 2025, temos que ver 2025 e 2026, temos que ver ambos como um pacote. Porquê? Exatamente porque são anos mesmo especiais, como enunciou do ponto de vista astrológico, e por isso também, certamente, do ponto de vista histórico, político e social, não é? E porquê? Isto pela correlação que existe entre os ciclos planetários dos chamados planetas lentos ou transpessoais, que foi aqueles que citou, Plutão, Neptuno e Urano, e os grandes saltos da evolução no planeta. Ora, Plutão, que é o planeta que simboliza as profundíssimas transformações, ele acaba de entrar em Aquário e fechou o ciclo que tinha começado em 1797. Estão a ver quão lento ele é, não é? Portanto, marcado, o que é que aconteceu em 1797, francamente importante no mundo, foi a adoção da Constituição Americana, que até agora se mantém, mas que agora muitos observadores julgam ameaçados pelo novo presidente, que já está a contestar em vários pontos, inclusive o direito de cidadania a quem nasceu nos Estados Unidos, que tinha sido consagrado exatamente no século XVIII. Depois, também, como disse, Neptuno, esta primavera, com os seus ciclos de 164 anos, vai entrar em Carneiro, onde não estava desde 1861, e antes disso em 1775 e 83. E Urano vai entrar em Gêmeos, e quer dizer, estou a referir estas datas, depois já vos falarei dos acontecimentos históricos marcantes para podermos perceber as correlações. Claro. E Urano vai entrar em Gêmeos em julho, também como a Karina disse, até 2032, onde está cerca de todos os 85 anos. E eu agora vou dizer uma série de datas, pode parecer uma maçadoria, mas eu vou explicar o que é que elas são, o que é que elas têm em comum. De Urano em Gêmeos, 1690 até 1697, Uhum. 1774 até 1781, 1858 até 1865 e de 41 a 48. Ora, o que é que aconteceu nestes anos? Não falo de 41, 48, mas dos anos do século XVII, século XVIII e do século XIX. Foram os anos em que nasceram e escreveram e desenvolveram as suas obras os grandes filósofos políticos que moldaram o liberalismo e o capitalismo. Hobbes, Locke, Spinoza, Hume, Kant, Adam Smith, Burke, Rousseau e Marx. Portanto, é incrível que tudo isto, todo este pensamento que de facto
moveu a política do mundo e a economia do mundo para vivermos como vivemos hoje, nasceu sempre de ideias e da comunicação de filósofos que nasceram e trabalharam com Urano em Gêmeos. E eu acho isto absolutamente fabuloso, porque sabendo que Urano vai estar outra vez em Gêmeos, então, espera aí, vem alguém com ideias novas, ou que já está a estudar e que nessa altura as vai revelar, ou então vai nascer alguém com uma ideia nova de como é que filosoficamente podemos viver melhor e ser mais felizes, não é? Portanto, mas eu dei as datas daqueles planetas todos, no fundo, para encontrar um padrão ou exemplos de correlações, não só de gêmeos, mas do resto, portanto. E para começar, no caso dos Estados Unidos, essas correlações são absolutamente brutais. Portanto, eles não só adotaram, como vimos, a Constituição ainda vigente quando o Plutão entrou em Aquário, como a última vez que Neptuno esteve em Carneiro, como vai estar em 2025 e 2026, deu-se a Guerra Civil Americana. E quanto a Urano, no céu natal dos Estados Unidos, os Estados Unidos nasceram com Urano em Gêmeos, este Urano voltou lá, portanto estava lá na Guerra da Independência, voltou lá entre 58 portanto, em 1858 e 1865, durante a Guerra Civil Americana, e na volta seguinte, já no século XX, o tempo de Urano em Gêmeos correspondeu à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Portanto, estes três planetas lentos, só nas correlações da história dos Estados Unidos e com o que está a passar agora, alertam-nos para realmente qualquer coisa pode estar de muito forte e de muito especial a desenvolver-se, não é? E, portanto, também começando pelo Plutão, e também como já falei neste canal com a Karina, portanto, em termos conceptuais, não é? O que é que o Plutão faz? O Plutão impõe estruturas abstratas universais. Uma Constituição é uma estrutura abstrata e universal, pois tem aplicação prática, mas quer dizer, a transformação é essa transformação conceptual. Trouxe a passagem do politeísmo ao monoteísmo, por Constantino, no Império Romano. Trouxe o algoritmo, que agora também está outra vez muito na moda, não é? Tudo se faz com o algoritmo. Isto aconteceu em Bagdade, na Idade de Ouro do Islão. Trouxe o cisma da Igreja Católica e Ortodoxa. Trouxe a Revolução Científica de Copérnico, a separação da Igreja Anglicana de Roma, a Revolução Democrática, os Estados Unidos independentes e a França democrática, o princípio do fim do colonialismo e a separação da Igreja e do Estado, não é? Ora, tudo isto são eventos absolutamente transformadores da vida de toda a gente, não é só do meu pequeno mapa astral, é do tempo em que eu estou a viver. É isso que os meus planetas lentos no meu céu representam, não é? E, portanto, este Plutão, que está em Aquário, cerca de 244, 245 anos, cá estamos nós outra vez, sob a energia dele, não é? Desde 20 de novembro, e o que é incrível é que até ao final de 2026, e portanto eu estou a querer falar destes 2 anos como um pacote, não é? Ele não ultrapassa os 5 graus, e os 5 graus são os graus chaves de ingresso, onde as sementes de tudo o resto se vão desenvolver. Portanto, nestes exemplos da história, vemos, tem um padrão de revolução conceptual, política, social, religiosa e científica e tecnológica. Estamos a entrar num novo mundo, não é? E Sem dúvida. são os restantes planetas que nos podem ajudar a perceber como é que esse novo mundo vai ser, não é? Claro, a antecipar. Então, e, Rosita, diga-me lá, então, e que indícios temos baseados em ciclos passados que nos dão, ou que nos podem dar uma ideia do que vai ser a interação desses diferentes ciclos? Bom, infelizmente, os programas de computador Ok. não encontram aspectos nenhuns parecidos com o que estamos agora a ser sujeitos, nem na pré-história, é mesmo um novo mundo. Portanto, nunca houve um trígono, como vai haver, entre Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, nos 0 graus de cada um destes signos, não é? Que tenha recebido um sextil de Saturno e de Neptuno conjuntos no grau 0 de Carneiro.
E, portanto, é isto que se vai passar nos céus este ano e em 2026. Não temos termos de comparação do quadro total, não é? E, portanto, podemos apenas somar as partes, sabendo que se calhar vamos sempre ser surpreendidos, não é? Se calhar não, eu acho que isso é uma certeza. Depois também, como a Karina disse, os nódulos saíram do eixo balança-carneiro, não é? Foram o nó de norte, entrou em peixes este mês de janeiro, o sul, Uhum, portanto, naturalmente em virgem, virgem. e isto traz para estes signos, e nestes 2 anos que é o tempo deste trânsito, não é? A próxima série de eclipses, os eclipses são encruzilhadas, são marcos, neste caso de quê? De tudo o que tem a ver com os dois signos, peixes e virgem, não é? Portanto, ideais, ideias, fé, misticismo, ideologia, e como os pôr em prática, que é o que a cauda do dragão em Virgem nos pode ensinar, que isso a gente já sabe como é que se faz, temos é que pôr as coisas em prática. E portanto, estamos assim neste arranque de Plutão em Aquário, no fim do ciclo de Neptuno em Peixes até à primavera. Em Peixes, o que é que ele faz? O que é que ele tem feito? Por exemplo, eu estou com Neptuno conjunto ao Sol, só me apetece é ouvir música e tocar música, não é? Mas isto é iguais, não é? Em Peixes, Neptuno dissolve conceitos que se pensavam que eram universais e divinos. E este exemplo, eu acho que é um exemplo extraordinário, que é o exemplo do último ciclo em que o Darwin eh, destruiu todas as ideias religiosas sobre a origem do ser humano, não é? Tudo, filhos, éramos todos filhos do Adão e da Eva, com a sua teoria sobre a origem das espécies. A guerra do ópio, o orientalismo, também contribuíram para que o divino fosse encontrado noutra perspectiva e noutras substâncias e crenças, não é? E, e portanto, nós também estivemos, durante este período, à procura de um mundo ideal, de uma explicação universal, de uma fé que triunfasse, não é? Ora, agora que está a sair, podemos olhar para trás para estes anos de Neptuno em Peixe e tentar identificar o que é que de facto nós fizemos com isso, não é? E fizemos imensas coisas, eu acho que aconteceram coisas extraordinárias, houve enormes avanços de fusão, de solidariedade, na igualdade de géneros, casamento do mesmo sexo, uma ilusão de justiça, premiar as diferentes áreas da sociedade, mas no seu discurso inaugural, a promessa de Trump de tomar posse, logo ao tomar posse, disse que agora só vai haver dois géneros, o masculino e o feminino, não é? Eu acho que isto é já um pronúncio do ingresso a 31 de março deste ano, está quase, não é? De Neptuno em Carneiro, onde ele vai fazer conjunção a Saturno, como vimos, mas já vamos falar desse ciclo no contexto de Rússia e de Fátima. Karina, quer fazer alguma pergunta? Não, estava aqui a pensar o que é que nós sabemos, que eu acho que isso é importante, sobre os trânsitos de Neptuno. Bom, o Neptuno eu acho que é um planeta muito difícil de se entender. Eu, pronto, que sou altamente neptuniana, tenho imensa dificuldade em entender, no fundo, também o que é o Neptuno. Porquê? Porque o Neptuno tudo dissolve, não é? A Liz Green escreveu um livro sobre o Neptuno, com 400 páginas, e a pessoa lê o livro da Liz Green sobre Neptuno e fica igualmente, pronto, baralhada, que a gente sabe rege a moda, rege a fotografia, a imagem, o filme, a droga, o álcool, todos os estados alterados de Consciência. consciência, não é? Mas se os estados são alterados de consciência, como é que a gente sabe conscientemente, de facto, o que é que isso significava? Pronto. De qualquer É maneira, que, Rosita, desculpa interromper, mas é que com Neptuno nada é o que parece, também não ajuda, não é? parece. E, portanto, temos mesmo que tentar focar coisas muito concretas, temos que ir buscar a virgem do signo que se lhe opõe para nos ajudar nesta perspectiva. Em termos concretos e reais, ao mesmo tempo há coisas muito duras com este Neptuno, porque na sua última passagem
em Carneiro, neste signo do fogo e da primavera, portanto estamos a associar, portanto, toda esta emoção ao fogo, que foi entre 1862 e 1875, começou no dia a seguir ele ter entrado em Carneiro, começou a Guerra Civil nos Estados Unidos. Guerras na Prússia, insurreições contra o Império Russo, e, portanto, cada uma das partes imbuídas da fé das suas convicções neptunianas mais profundas. Portanto, é esse estado alterado de consciência que leva a muita coisa, inclusive a guerras de fé, guerras ideológicas, guerras religiosas. Ora, o Neptuno e o Saturno vão estar juntos, como já falámos, este ano em março, e vão estar sempre muito pertinho, apenas com a distância de 1 grau, até julho de 2025. Bom, e isto é um dos fatores principais para, quando analisamos, percebemos que não podemos analisar 2025 sem pensar também em 2026. Estes ciclos de conjunção Neptuno e Saturno, e não em Carneiro, porque não temos experiência disso, marcam sempre, sempre, sempre crises, mudanças nos regimes da Rússia. E pontuam também eventos relacionados com as aparições de Fátima. Eu vou-vos mostrar depois, daqui a pouco, se a Karina me dir alguns horóscopos que mostram isto. Mas, Claro que sim. continuando neste contexto desta conjunção, e em termos individuais, como é que é? O que é que cada um de nós pode fazer, não é? Portanto, o Neptuno em Carneiro dissolve o ego e sintoniza-nos com outras expectativas. E a conjunção do Saturno faz-nos sentir os limites e as responsabilidades individuais nessa nova abstração e condição. Isto parece muito, muito neptuniano e de facto é. Mas isto acontece porque há forças maiores que a tal nos obrigam. Porque estamos perante os trânsitos e os ciclos dos planetas transpessoais, não é? Portanto, agora só falta meter o Urano também neste pacote. Sim, e bom, o Urano já sabemos que é um planeta, não é revolucionário, não é que nos fala de acontecimentos inesperados, que nos apanham totalmente de surpresa. Urano é inovação, Urano é vanguarda, é o visionário. Como é que acha que será esta passagem de touro, de Urano, não é? De touro para Gêmeos? Bom, o Urano tem andado em Touro, que é o signo do planeta, não é? Da Terra, dos nossos recursos. Ele entrou em Touro em 2019 Uhum. e lembramos com certeza da Greta Thunberg, percebe, as grandes campanhas de proteção da Terra, todos os problemas do clima, o modo como usamos a Terra, a chamar a atenção para que o modo como usamos a Terra tem que ser E os algo. recursos, não é? Exatamente, milhões de manifestantes no mundo inteiro a dar razão, a exigir dos governos respostas a isto, ela nas Nações Unidas, quer dizer, mais abrangente que as Nações Unidas para fazer o discurso não era possível, não é? O Parlamento Europeu, que em 2019 decretou que em 2021 já passou, os plásticos de utilização única tinham que ser banidos, estamos muito longe disso. Outras mudanças de valores também, por exemplo, o Reino Unido que negociou a sua saída da União Europeia. E isto são eventos que mostram uma mudança de valores, Urano em Touro, aquilo que nós valorizamos, Uhum. num ritmo acelerado uraniano, mas como o Touro também é um signo fixo, a prática é lenta, isto não acontece depressa. Portanto, Tem o seu tempo, não é? por exemplo, a Bitcoin, não é? Que nasceu quando o Plutão entrou em Capricórnio e o sistema financeiro tradicional colapsou, não é? A Bitcoin amadureceu neste período do Urano em Touro, está agora como nunca teve, chegou aos 100 mil dólares, não é? Uma Bitcoin, mas eu acho que principalmente o ingresso do Urano em Touro foi o pronúncio das alterações que o Covid trouxe em 2020
na conjunção Saturno-Neptuno. Porquê? Porque isso alterou-nos os nossos valores e isso perdura ainda na organização social, que valoriza hoje o trabalhar em casa, isto aliado ao desenvolvimento dos carros elétricos, dos híbridos e também os grandes saltos, obviamente, na aplicação da inteligência artificial. Ora, o Urano fica em Touro até julho, o que também significa que é na área de tudo, como vimos, que é palpável, material, dos valores tradicionalmente seguros, dos gostos convencionais e do uso dos recursos do planeta, que estamos numa reta final de alterações, antes da revolução seguinte, que ele vai fazer quando estiver em Gêmeos, que é a revolução no comércio, nos negócios, nas comunicações, Das toda a viagens, da forma como nos movimentamos, não é? Montamos, sabemos, quem sabe, vamos voar, um chip, qualquer coisa, e que este ingresso de Urano em Gêmeos vai trazer já e vai desenvolver até 2032, porque temos também sempre que ver a permanência de um planeta num signo como todo um tempo em que isso se desenvolve. Por exemplo, o Plutão entrou em Capricórnio em 2008, não é? Mas até agora as estruturas ainda estão a ser profundamente mexidas e vai ficar 20 anos em Aquário. Portanto, aquilo que nós estamos a ver ao princípio com o Trump, com todas estas estruturas antigas e conservadoras de conduzir o mundo, se calhar não dura, nem é para durar até 2020. Portanto, tudo isso é preciso termos a noção do tempo das coisas. Ora, a última vez que o Urano esteve em Touro, como estava agora, foi entre 1934 e 1941. E que anos foram esses? Esses foram os anos da Grande Depressão, que antecederam a Segunda Guerra. E durante essa Grande Depressão, o que é que se alterou? Profundamente alterou-se a relação com o dinheiro, não é? Porque não havia, faltava, não é? E o dinheiro é Touro, é Vênus. O Touro é um signo feminino, regido por Vênus, que engloba, como já vimos, a terra, a agricultura, os alimentos, o dinheiro que ganhamos, a economia, o amor pela segurança. E, portanto, nesta coisa de que vai mudar para Gêmeos, temos até julho para finalizar o nosso relacionamento com essas áreas do Touro de uma maneira diferente, sem ficarmos amarrados ao livro, mas passarmos para o livro digital, Karina, ou a valores que já não são. Essa boca foi para mim, não é? Ainda não está. Eu sou muito papel, mas pronto, pode ser, enquanto ele, pode ser que haja esperança, vá, me Pagar com converta ao cartão, digital. Sim, pagar diretamente com o telemóvel, apanhando o telemóvel para, para a caixa do sim, supermercado. houve uma desmaterialização total do dinheiro, não é? Que no fundo é isso que estamos aqui a dizer. Exatamente. Isso já faz parte de todo este processo e mais há de vir, não é? Como a institucionalização de Bitcoin, ou outra qualquer, o renminbi, a digitalização da arte, etc. Então, Rosita, e a nível pessoal, como é que acha que se pode manifestar? Bom, portanto, como vimos, onde tivermos touro, que é onde ele ainda está e tem estado nestes últimos anos no nosso céu, é onde nós temos que nos abrir a essas novas tecnologias e a uma forma diferente, radicalmente diferente de estar no mundo, não é? Portanto, abrir-nos ao dinheiro digital, à inteligência artificial, aos livros online, também para a solidão nas relações e para as relações amorosas na internet. Tudo isto vem do tempo do Urano em Touro, não é? As compras online, a criptomoeda. Bom, em julho, ele vai entrar em Gêmeos. Vamos ter, como já disse há bocado, esse aspecto que nunca tinha acontecido e que os computadores não encontram padrão, nem, como eu disse, antes da era dos dinossauros, deste tal trígono entre Plutão e Urano, em signos de ar, que são alimentados de oportunidades pelo sextil que a conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro, que é o primeiro fogo, faz a ambos. Portanto, isto tem
Pergunta-me, como é que fazemos? Não sei, eu não sei, porque isto tem este valor simbólico de primeira experiência como seres humanos numa sociedade nova. Ora, este triângulo é isósceles. E o isósceles, portanto, esta figura geométrica em que Saturno e Netuno desenvolvem para Plutão e Aquário, não é? E, por exemplo, os maçons têm uma interpretação simbológica dos triângulos isósceles que dizem que a base é o tempo, portanto, a linha entre Plutão e Aquário simboliza o tempo, e do vértex para as bases, de Saturno e Neptuno, para Urano e para Plutão, temos de um lado as trevas e do outro lado a luz. Ora, isto é como se nos desse a hipótese de, já vamos para a escada do lado direito ou vamos para a escada do lado esquerdo. Portanto, a nível individual, a interpretação simbólica pode ser essa. Mas o sextil, astrologicamente, representa o princípio de manifestação de ambas as forças, só que são dirigidas pelo tal vértex em Carneiro. Ora, o vértex em Carneiro é regido por Marte, e Marte é o senhor da afirmação, da vitalidade e da guerra, não é? E, portanto, nós temos que, pessoalmente, ter atenção todos os meses, porque o Marte demora 2 anos a dar uma volta ao horóscopo, portanto estamos a falar deste período de 2 anos, vamos ter que dar atenção mensal para ver como e onde é que essa manifestação do nosso posicionamento, adaptação aos tempos e dos próprios dos tempos se vão manifestar. E, ora, os sextis têm também uma ligação astrológica às casas 3 e à casa 11 do horóscopo. E, portanto, podemos ver nestas casas, ou nesta informação, um reforço do tal potencial de novas experiências, onde, naquilo que as casa 3 e a casa 11 simbolizam, que é comunicação e comércio, não é? Casa 3, social, casa 11. E podemos imaginar só imaginar, porque lá não estamos, não é? Quanto é que a inteligência artificial ou as criptomoedas ou a blockchain vão fazer parte deste cenário. Por isso, se com Neptuno conjunto a Saturno nós vamos todos ser mais iguais na nossa possibilidade de expressão individual, e como Saturno, que é o regente do Capricórnio, que é o regente dos governos, do governo, não é? Como esse Saturno vai, de certa forma, fazer esta formatação coletiva deste novo Estado, vamos ter nestes 2 anos, 25 e 26, uma transformação interna e externa, como pessoas e como sociedade, face ao que essa sociedade também nos vai propor ou impor. E, portanto, temos imenso trabalho, isto vai dar trabalho, os 25 e 26, não é? Portanto, com o sextil a Plutão, estamos a participar numa sociedade de novas estruturas abstratas, financeiras e sociais. Quer dizer, portanto, todo o pagamento online, nem vemos o dinheiro que ganhamos, nem que gastamos. É tudo virtual, verdadeiramente virtual, exato. É uma enorme abstração. As relações sociais, como se a gente não vê, mas que já tem relações, tudo isso faz parte deste pacote, deste sextil. E com o sextil a Urano em Gêmeos. Portanto, vamos ter que usar, quer queiramos, quer não, todas as novas tecnologias de informação, inteligência artificial, etc. E sabe-se lá que mais, para administrarmos a nossa vida pessoal num mundo que também ele próprio está a acelerar brutalmente. Ora, nada é para sempre, nem ao mesmo tempo. E, portanto, é preciso que não, de repente, não ficamos exaustos, ainda a corrida não começou, porque temos que pensar mesmo isso, quer dizer, nada é para sempre, não é para todos ao mesmo tempo, mas o padrão de desenvolvimento passa por aí. Em particular, para quem tiver planetas pessoais ou ângulos,
já agora, no grau 0 de Aquário, no grau 0 de Gêmeos, no grau 0 de Carneiro, ou nos signos que se lhes opõem ou fazem quadratura. Claro que é onde vão sentir mais impacto, não é? Sim. Porque, de facto, nada é para sempre, como a Rosita estava a dizer, e os ciclos também têm tempos diferentes de implementação no mundo, não é? E isto leva-me aqui a perguntar também, saber aqui a sua opinião. Será que serão os Estados Unidos que vão liderar estas transformações que o céu promete? Bom, em relação aos Estados Unidos, a primeira coisa que eu gostava de lembrar é que o Plutão está em Aquário. Voltamos ao princípio da conversa. Ora, o Plutão está em Aquário e qual é o signo que se opõe ao Aquário? É o Leão. E quando os Estados Unidos estavam no topo do seu poder, no mundo da bipolaridade, as duas grandes forças eram os Estados Unidos e a União Soviética, o Plutão estava em Leão. E, portanto, agora Plutão está no signo oposto. Não é? Caiu para Aquário. Caiu do poder dos leões para o poder de toda a gente. Não é? E, portanto, eles podem liderar, mas também podem liderar a queda, podem liderar muita coisa, não é? Portanto, isto é preciso pensar. Mas vão ser aqui um agente, se calhar, importante Vão destas ser, transformações, pela isso sim. pela sua própria queda. E, portanto, eu começo por lembrar aquilo que disse no início sobre os ciclos de Urano em Gêmeos, e que é de facto o que mais me preocupa, não é? Que é a tal relação quase exata entre o envolvimento dos Estados Unidos em três guerras particularmente importantes, que foi a sua guerra de independência, foi a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial, não é? Ora, estamos a falar de Urano em Gêmeos. O Trump é Gêmeos e tem o Urano conjunto ao Sol, ambos no meio do céu do horóscopo. E, portanto, vamos ver como é que ele faz a América grande outra vez nestas circunstâncias do Plutão em queda e com esta instabilidade toda, não é? E é preciso lembrar também que Marte, que é o tal planeta da afirmação e da guerra, e que vai ser, digamos, o dono de Saturno e Neptuno em Carneiro, vai, agora no final de abril, fazer a terceira oposição a Plutão. Tem havido porque o Marte excepcionalmente teve umas retrogradações muito lentas desde o ano passado, portanto ele vai fazer a terceira oposição a Plutão do seu ciclo de oposições, que começou no dia das eleições americanas, fez outra vez oposição no dia 2 ou 3 de janeiro, quando foram apresentados os resultados no Congresso, não é? E vai fazer esta terceira oposição já direto, já em Leão, já oposto a Plutão em Aquário, porque as outras foram em Capricórnio, Caranguejo. E por isso a última semana de abril, vai certamente ser uma semana de desenvolvimentos muito relevantes neste contexto de percebermos o que é que vai ser o Plutão e Aquário, a preparar a conjunção Saturno-Neptuno. Ou seja, este inverno e esta primavera, até que isto tudo aconteça, não é? Até que o Saturno entre em Carneiro, o Urano em Gêmeos, não é? É o tempo de dissolução final das estruturas de governo político, social, administrativo e financeiro que ainda estiverem agarradas a uma velha ordem. E, aliás, é incrível, porque o Trump disse o que é que ele ia fazer, ia desconstruir o Estado, quer muito menos, não quer nada regulado, nem as redes sociais, já não há controle das redes sociais, qualquer pessoa pode dizer o que quiser, há lá uma comissão de avaliadores, mas, portanto, esta desregulamentação está proposta, politicamente afirmada, é exatamente o que dizem os céus, não é? Mas há sempre outras maneiras de se fazerem as coisas. E também há outros países onde, por arrasto, isto pode vir a acontecer, não é? Portanto, sim, eles estão a esfiar, como a Catarina estava a dizer, será que estão a esfiar o processo? Mas estão a esfiar um processo de fim, não estão a esfiar um processo de começo, eu acho, percebe? E, portanto, mas em termos pessoais, pronto, que é o que nos interessa, não é? O que é que nós podemos fazer? Temos que redefinir a nossa identidade neste contexto, temos que redefinir como é que participamos no coletivo.
eu gostava de falar um bocadinho mais do novo ciclo Saturno-Neptuno, que não disse tudo o que tinha para dizer. Posso? Então falo. Claro que sim, Rosita, então o tempo é todo seu. Então eu vou só falar um bocadinho mais deste ciclo Saturno-Neptuno, que começa em maio e que fica instalado definitivamente em 2026 e que, como os anteriores, será certamente um ciclo de implementação de ideais coletivos. Os anteriores não em Carneiro, nos outros ciclos, porque eles encontram-se regularmente, não é? Sim, Mas sempre com fricção, porque nós não mudamos de um estado ao outro, perdão, sem que haja fricção. Ora, voltando a maio, este Saturno, representa a ordem, a responsabilidade e os limites, une-se a Neptuno, que é o planeta, como a Karina disse, do intangível, da ideologia e da fé, num signo da ação, que é um signo cardinal, que é o Carneiro. E, portanto, as nossas ações individuais e coletivas estão sujeitas a esses anéis controladores de Saturno que vão moldar as ilusões neptunianas que possamos ter sobre o nosso potencial de intervenção próprio, não é? E que vêm carregadas de ideologias as regras que nos vão impor. Portanto, eu vejo aqui pouca liberdade, sinceramente, não é? E, portanto, como o Carneiro é um signo masculino, a presença de Neptuno pode vir a ter um impacto negativo na abertura ou das caracterizações de género, e como por exemplo já disse há bocado, quer dizer, o Trump disse que só passava outra vez a haver dois géneros, portanto este retrocesso, não é? Das possibilidades que os dois abriram enquanto estiveram em peixe, principalmente nos últimos 2 anos. Portanto, as iniciativas individuais, o que podemos ou não fazer e com que espírito vamos fazer, vão ser o centro das nossas preocupações pessoais e da determinação política de quem manda. sim, Rosita. E outra coisa, aqui quando nós falamos do ciclo de conjunções Saturno e Neptuno, também temos sempre que falar da Rússia. Sim, sim. Portanto, o mais provável é que também da Rússia venham grandes notícias, não é? E que também que a história, pronto, que venham a registar novas ondas de mudança ideológica e estrutural. Portanto, esta história da Rússia, como a Karina disse, está marcada desde longa data do século XIX, mas eu não vou falar do século XX, pela sincronicidade perfeita entre os ciclos de conjunção Saturno-Neptuno e a história dos regimes imperiais e da implementação da ideologia comunista, não é? Portanto, no século XX, o fim do czar, a Revolução Russa, conjunção Saturno-Neptuno deu-se em Leão. Na conjunção seguinte, morte de Stalin e a Guerra Fria. A conjunção foi em balança, também faz todo o sentido, não é? E depois, a queda do Muro de Berlim e o colapso da URSS, essa conjunção Saturno-Neptuno foi em Capricórnio. Portanto, os grandes tempos da Rússia e da Rússia comunista e dos seus desenvolvimentos, sempre uma conjunção Associados. Uhum. associados a uma conjunção Saturno-Neptuno. Portanto, a primeira em 1917, a segunda em 1953 e a terceira em 1989. Ora, todos estes eventos tiveram um impacto global. E o mesmo, com certeza, podemos contar com isso, não é? Da próxima conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro, entre maio de 25 e fevereiro de 26. E, portanto, estamos na fase final do último ciclo, que começou em 89, com o colapso da URSS, com a queda do Muro de Berlim, e com a criação da Federação Russa, que agora está em guerra com a Ucrânia, que ela própria nasceu da queda do Muro de Berlim. Eu acho que é absolutamente Incrível. E, portanto, que Rússia e que Ucrânia é que vão sair desta conjunção Saturno-Neptuno e Carneiro, vértex dos dois sextis a Plutão e Urano. Portanto, nós só sabemos o tempo da manifestação, não é? Não sabemos como é que ela vai acontecer, mas
temos que aguardar, porque é que isto realmente é tanta coisa a acontecer num espaço tão curto de tempo Extraordinário. que é incrível. Portanto, vai ser impossível não notar. Isso é das poucas certezas que temos. E ainda há aqui o outro fator, que é Júpiter, que ainda não falámos de Júpiter. Podemos falar de Júpiter. Júpiter é um planeta social, não é? Como Saturno, os outros é que são os Os trans pessoais. e Júpiter são planetas sociais. Têm ciclos menores, portanto, o Júpiter tem um ciclo de 12 anos, mais ou menos, Portanto, um ano por signo. um ano por signo. Portanto, de facto, é preciso ir buscar, como fomos buscar ao Marte, para perceber como é que a conjunção Saturno-Neptuno se vai manifestar aos ciclos de Marte, também podemos ir ver os ciclos, os trânsitos de Júpiter para perceber onde é que vai ser a expansão. Ou como é que estas novas estruturas ideológicas de poder, como é que elas se vão expandir? Como é que vai ser? E, portanto, neste momento o Júpiter está em Gêmeos, aliás está em trânsito em cima do Sol e do Urano de Trump na sua casa 10 da carreira, não é? Que o chutou para presidente e de que maneira? E, portanto, com Júpiter em Gêmeos, os Gêmeos correspondem à casa 3, que é a comunicação, é um signo mercuriano, é um signo dual, não é? Nós interrogamos, é isto ou é isto? Exploramos. Somos um gigantesco receptor e emissor de ideias. Comunicamos de todos os modos, desde que seja rápido, não há muita paciência para coisas que demorem muito tempo. Mas também estamos divididos e também somos ambivalentes. E, portanto, toda a questão, por exemplo, das notícias falsas, se é fake news ou se não é fake news. Isto tudo começou quando os eixos, nó do Norte e nó do Sul, estiveram em Sagitário Gêmeos. E tem-se vindo a desenvolver, e daí expandiu-se brutalmente agora com o Júpiter em Gêmeos. Portanto, o grande risco deste trânsito de Júpiter em Gêmeos é a possibilidade de nos dispersarmos completamente na busca da verdade, ou de um só caminho, mesmo que haja dois, não é? E na casa do horóscopo, onde estiver Gêmeos, é onde nós, nos últimos 12 anos, temos estado a expandir ideias, projetos, negócios e também a aprender que pode haver vários ângulos e respostas para a mesma questão. Porque às vezes isso também é preciso aceitarmos, que há dois olhares sobre a mesma coisa, não é? Mas temos que escolher o Sagitário, temos que escolher o que é a nossa verdade interior. E temos que fazer isso com entusiasmo. Ora, isto também só dura até 10 de junho. A partir de 10 de junho temos que ter outras preocupações. Depois desta primeira conjunção Saturno e Neptuno ter os impactos que vai ter em maio, e nós percebermos, espera aí, isto aqui vai em alguma direção, mas qual? O ingresso de Júpiter em Caranguejo, em junho, 10 de junho, aliás, é no dia de Portugal, é o quê? É uma promessa de nacionalismo. São as promessas todas do Caranguejo, o nacionalismo, a importância da família, dos valores tradicionais, da defesa da segurança emocional, da defesa da segurança nacional, que também é tudo o que estamos a ouvir no discurso do Trump, quer a Groenlândia para a defesa nacional, quer o canal do Panamá para a defesa nacional. Portanto, E mesmo desculpe interromper, mesmo as questões também de imigração, que não é só nos Estados Unidos, mas que também, lá está, não queremos que entre mais ninguém, portanto, só nós é que somos, guardar e proteger aquilo que é nosso, só nós é que somos, só nós é que, portanto, isto já está, então ele não é, já está a notar, sim. já se está a notar. E se seguiram a inauguração do Trump, viram certamente o Elon Musk, que é caranguejo, a fazer a saudação nazi. Bastante polémico. Este trânsito de Júpiter, obviamente, vai beneficiá-lo ainda mais, não é? Porque ele vai ter Júpiter conjunto ao Sol. Claro que ele no dia seguinte disse à imprensa que tinha sido brincadeira, não é? Mas quer dizer, há brincadeiras que não lembra a ninguém, a menos que esteja seriamente imbuído daquilo. Portanto, nenhum destes ciclos e ingressos é pacífico. Não é pacífico, não é solidário, nem é democrático. Ok. Ok? Também posso falar um bocadinho do nódulo norte, não é? E desse esforço, já falámos um bocadinho há bocado disso, quer dizer, Sim, 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 sim. faz parte do pacote. Portanto, enquanto o E que nódulo, pacote. enquanto o nódulo norte esteve em Carneiro, nos últimos 2 anos, e o sul em balança, não é? Tivemos que ir à luta para ter a paz, não é? O Carneiro, o Marte versus a Vênus. Tivemos que ser assertivos para garantir equilíbrios.
e portanto tivemos que articular Marte e Vênus. E foram muitos os conflitos e as guerras que começaram nestes últimos 2 anos, em 2023. E houve, então, isto foi mesmo explosivo e ao dia, foi junto do eclipse do Sol em 14 de outubro de 23, com Marte, que era regente deste eclipse, a entrar em Escorpião. O que aconteceu foi o ataque do Hamas a Israel e depois a resposta de Israel, o agravamento da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e pronto, um enrolar brutal de conflitos. E só agora que o nódulo norte entrou em Peixes e o sul em Virgem, é que começou o processo de paz no Médio Oriente e começaram a devolver os reféns e os prisioneiros, e só agora é que se está à espera de uma solução para a Ucrânia, por exemplo, não é? Isto é uma reorientação de objetivos que estes nódulos propõem, portanto que vai da afirmação da vontade, não é? Para a compaixão, ou da guerra para um propósito mais espiritual, não é? Só que, como o peixe também é o signo da ideologia, não é? Nós corremos o risco de estar sujeitos a forças que nos levam do nódulo sul em Virgem, não é? Que é a organização do cotidiano, estarmos atentos às coisas da nossa vida, não é? Para situações que estão completamente fora do nosso controle e das quais nós não nos apercebemos, não temos uma consciência real porque é neptuniano, não é? E portanto temos que estar muito, muito atentos para que no fundo seja feita a nossa vontade consciente. Temos que ter uma grande consciência de facto onde é que queremos estar e o que é a nossa verdade, para não sermos afogados, não é, em ideologias que vão ser controladas por Saturno do vértex daquele triângulo sobre o qual vamos viver entre 2025 e 2026. Por isso é um privilégio, não é? Estarmos aqui a falar sobre estas coisas, porque realmente ajuda-nos a tomar consciência, não é? Neste caso, a Rosita fez aqui também um trabalho exaustivo, como sempre, de análise, e quem tiver acesso a este vídeo e a outros, não é? Portanto, sobre a análise dos céus, eu acho que realmente é Não, um, é fascinante, não, é fascinante, ou seja, e não gera dúvidas, e quem estuda a astrologia de forma séria sabe isso, não é? Por isso é que nós também fazemos aqui questão e gostamos de partilhar este conhecimento, até para as pessoas também pronto, estarem mais conscientes, não é? Do que vai e vem. Mas a Rosita, há bocadinho falou de Fátima, e gostava que se sim. pudesse falar desse tema, porque isso sim, é uma coisa, é uma área que eu desconheço essa relação, se pudesse partilhar também connosco. Bom, para já posso-vos contar porque é que me interessei por isto, porque Pois como é que chegou aí? sim, porque estava exatamente a estudar os trânsitos da Rússia e, pronto, 1917, a Revolução Russa. Mas depois lembrei-me que em 1917 também tinha sido as aparições de Fátima. E, portanto, o que é que elas teriam em comum? Ora, teriam em comum certamente a conjunção Saturno-Neptuno, não é? E, portanto, eu vou tentar partilhar convosco o céu da primeira aparição. Aliás, se me permitires alguns céus. Espera aí, como é que eu faço isto? Ora, estamos aqui a ver o céu da primeira. Aparição, 13 de maio de 1917. Sim, Aí está ele, Neptuno e Saturno. conjuntos, então estão, pronto, o Saturno ainda está em Caranguejo, tem esta coisa extraordinária que eu acho que é a aparição, que é a Lua em Aquário conjunta a Urano, não é? Gente, de repente, parece-nos alguém. E neste meio do céu, o Marte, Júpiter, o Sol, Vênus e Urano. E eu gostava também que nós nos lembremos que este Urano em trânsito, que já passou por aqui, e depois já podemos ver outro mapa em que isso acontece, este Urano em trânsito vai novamente tocar antes de julho, vai novamente tocar Vênus e vai tocar Mercúrio, ao mesmo tempo que vai acontecer a próxima conjunção Saturno-Neptuno, que vai ser na cúspide desta aparição em Carneiro, em Trígono, a conjunção Saturno-Neptuno, Vamos ter aqui uma ativação. uma ativação.
quer dizer, é provável, não somos adivinhos, mas quer dizer, a repetição dos padrões permite-nos pensar que Sim. isso é qualquer coisa relacionada com Fátima que pode vir a acontecer. E agora, uma pausa, eu vou partilhar outro. Agora gostava de vos mostrar o céu de 13 de setembro, que foi a aparição na qual Nossa Senhora de Fátima explicitamente falou da Rússia e da necessidade de consagrar a Fátima à Rússia. Ora, é preciso pensar que em maio, quando foi a primeira aparição, e Nossa Senhora tinha pedido à Lúcia, a Jacinto e ao Francisco para irem àquele lugar todos os dias durante 6 meses. E tinha pedido que rezasse o terço todos os dias por causa da Primeira Guerra Mundial. Estava a decorrer a Primeira Guerra Mundial, mas estava também a decorrer já uma enorme turbulência na Rússia, porque o czar já se tinha demitido, não tinha sido morto, mas já tinha sido demitido, e o Lenin estava a chegar de comboio para organizar os bolcheviques. Quando chegamos a 13 de setembro, portanto, já a situação na Rússia está francamente mais do que pré-revolucionária, a revolução está mesmo a acontecer. A 13 de setembro, Saturno e Neptuno conjuntos na Rússia, Saturno e Neptuno conjuntos em todo o lado, não é? Mas no céu de Fátima vemos que está aqui na casa 9, que é a casa do estrangeiro, conjunto à Lua e conjunto a Marte. Também acho, precisamente, pronto, uma continuação desta história, não é? Agora vou parar de vos mostrar este e vou-vos mostrar outro. Isto é super interessante. É a primeira vez que eu chego a esta informação, mas realmente faz todo o sentido. Ainda bem que se lembrou, quando andava a estudar a Rússia, destas questões. Agora temos a consagração à Rússia. E Fátima. Ora, 7 de julho de 1952. exatamente. Ora, o que é que acontece? Acontece que em 7 de julho de 1952, quer dizer, já em outubro de 42, mesmo no meio da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII consagrou o mundo, não a Rússia, consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. E depois, em 1952, o mesmo Papa Pio XII especificou concretamente esta consagração ao povo da Rússia, do Imaculado Coração de Maria ao povo da Rússia, na esperança, e cito o documento que vos posso mostrar a seguir, na esperança que houvesse, que a Virgem Maria intercedesse para trazer paz, concórdia fraterna e a liberdade de vida a todas as pessoas. Ora, reparem que neste céu está aqui outra vez o Saturno-Neptuno, não é? O que é que acontece nesta conjunção Saturno-Neptuno? Morre o Stalin, não é? É a destalinização da Rússia e a Guerra Fria que começa de outra forma. Portanto, é o segundo momento, depois da Revolução Russa, é o grande segundo momento de viragem histórica na Rússia. E temos a consagração neste momento. Depois posso-vos mostrar os céus da Rússia. 13 de maio de 1989. Ora bem, em 13 de maio de 1989, o Papa foi a Fátima agradecer ter sido salvo, ter sobrevivido a um atentado, e estamos em 1989 e foi também rezar pela paz no mundo e pela Rússia. Ora, temos outra vez aqui a conjunção Saturno-Neptuno, em maio, não é? Porque ela teve lá este período, e depois o que é que aconteceu em outubro? O que aconteceu foi a queda do muro de Berlim, não é? E portanto, o que é que eu acho extraordinário? O que eu acho extraordinário é que esta conjunção Saturno-Neptuno e nesta relação destas conjunções com Fátima e a Rússia, é como se o falar-se no contexto de Fátima, o falar-se da Rússia antecede os eventos na Rússia, ou seja, a aparição em maio, Revolução Russa no final do ano.
Depois, como vimos, antes, quer dizer, há a consagração e depois entramos no período de maior abertura de stalinização. E depois, outra vez, o Papa vai a Fátima em maio e depois temos a queda do Muro de Berlim mais tarde. E, portanto, é óbvio que isto se passa sempre dentro do mesmo ciclo Saturno-Neptuno. Mas, como houve esta, quer dizer, como a Nossa Senhora terá dito, rezem Pela pela paz. paz, rezem pela Rússia, pela consagração à Rússia. E depois, desde o colapso do Império Soviético, que foi, portanto, em 89, em 91, ele chama-se Tadeusz, tem que ver aqui o nome, peraí, Kondruziewski, encontrou-se com a irmã Lúcia no convento em que ela estava em Portugal, e ela estava aparentemente super surpreendida pela visita. Ele disse-lhe que ele era o arcebispo católico de Moscovo, e ela perguntava-lhe, dizem as fontes, mas é verdade, será mesmo verdade? E quando estava convencida, ela disse, bom, então isso quer dizer que a profecia de Fátima se cumpriu. Mas veremos, portanto, como vimos, a próxima conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro vai ser em trígono à conjunção Saturno-Neptuno inicial, não é? O Urano vai passar em cima de Vênus e de Mercúrio, da casa 10 das aparições, e, portanto, se calhar, olha, temos notícias tanto da Rússia como de Fátima, veremos. Não, da Rússia vamos ter seguramente, e de Fátima, pronto, também, eu pessoalmente também vou ficar muito expectante, porque, como disse há pouco, nunca tinha feito esta relação. Só Portanto, eu mais acho uma, que. só mais Diga, uma coisa. diga. É, portanto, eu falei do Pio XII, mas também o Paulo VI e o João Paulo II também consagraram a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, mas sem se referirem especificamente, né? Mas em março de 22, o Papa consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria ao lado da Ucrânia, com os dois países mencionados pela primeira vez. E isto ocorreu durante a invasão da Rússia, a Rússia da Ucrânia. Portanto, ele podia ter invocado Nossa Senhora de Lourdes, outra Nossa Senhora, percebe? De, Mas nada é por acaso, não é isto que e, que portanto, estudamos aqui. é esta relação, de facto, muito embrincada das duas que é absolutamente interessante. Portanto, o que nós podemos esperar é algum tipo de pronto, revelação, não é? Que esteja associado Não tem que ser qualquer coisa que esteja um ou algum paralelo, evento, sim, um mas paralelo. relacionado com Fátima e depois em simultâneo também com a Rússia. Muito bem, Rosita, muito obrigada. Não sei se tem mais alguma coisa Não, 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 a não. acrescentar. Obrigada por me. Mas realmente agradeço muito a sua partilha, foi muito enriquecedora, e também muito, pronto, e também traz aqui uma nova evolução, não é bem relacionado com Fátima, olha, também pode estar aqui a fazer parte deste, É interessante vermos isto, é interessante pensarmos que existe, quer dizer, que esta relação existia, porque de facto a senhora pediu que se rezasse pela Rússia e de facto há esta relação que está. O que é que elas têm em comum? Têm Saturno e Neptuno, têm as conjunções de Saturno e Neptuno. portanto, agora é estarmos atentos todos aos céus, o que já sabemos, não é? Já temos aqui informação, e ver então, atentos aos acontecimentos que se relacionam com tudo isto que falámos aqui hoje. Rosita, muito obrigada uma vez mais e até breve. Espero, quando quiser, Obrigada. já sabe, volte sempre que quiser. Um beijinho. Tchau, tchau.